Olá pessoal, como prometido, Collor foi eleito em 1989 na primeira eleição direta para presidente desde o fim do regime militar. Para falar a verdade, a última eleição direta tinha ocorrido em 1960, quando Jânio Quadros foi eleito, e aí os militares tomaram conta do poder em 1964, e a próxima eleição direta para presidente só ocorreu em 1989, depois da Constituição de 1988 e a redemocratização do país, e aí nós tivemos ali em 89 22 candidatos. Para o segundo turno foram Fernando Collor de Mello e Lula, e no segundo turno Collor saiu vitorioso, foi eleito em 1989, tomou posse em 1990, e logo que tomou posse deu feriado bancário e implementou um novo plano econômico, o Plano Collor. O Plano Collor teve como uma de suas algumas características básicas, por exemplo, o congelamento de preços e de salários e, sobretudo, o confisco das cadernetas de poupança. Uma tragédia geral na história do país, porque ele confiscou todos os ativos financeiros que estavam na poupança, as empresas quebraram porque não tinha dinheiro sequer para pagar os fornecedores e aos funcionários, e o país estava ali no fundo da pindaíba. Repito, congelamento de preços, congelamento de salários e a mudança da moeda. A moeda era cruzados novos desde o governo Sarney, e o governo do Collor tirou de cruzados novos para cruzeiros. Cruzeiro já tinha sido uma moeda anterior, inclusive. Além disso, começa a implementar um programa de austeridade fiscal, de corte dos gastos públicos. Isso levou à demissão de centenas de funcionários públicos, além de ter aberto o país ao capital internacional e às empresas estrangeiras. Aliás, Fernando Collor disse que os carros brasileiros não eram carros, eram carroças. Isso foi ruim, de certa forma, para a indústria nacional, porque carros importados começaram a chegar ao país. Por outro lado, fez com que as empresas melhorassem a qualidade dos veículos nacionais para ter poder de competitividade. E aí, logo em seguida, o país já numa crise profunda, o irmão de Fernando Collor, Pedro Collor, foi à imprensa e disse que Fernando Collor tinha sido eleito envolvido no esquema de captação ilícita de recursos para a campanha, através do seu tesoureiro PC Farias. Isso ficou conhecido como esquema PC Farias, ou seja, o tesoureiro de campanha captando recursos ilícitos para a campanha de Fernando Collor. E aí o país é em crise, a mídia começa a virar inimiga do Collor, a mesma mídia que tinha o elegido. O povo foi às ruas, a juventude, principalmente os estudantes, por meio de um grande movimento chamado de Caras Pintadas, e aí instaurou-se o processo de impeachment do presidente. Em 1992 estará instalado o processo de impeachment, e já próximo da votação, Collor renunciou à presidência na tentativa de salvar os seus direitos políticos. Foi em vão. Renunciou, foi cassado, sofreu impeachment, seus direitos políticos foram suspensos durante 8 anos, e Collor terminou indo para Miami, passando tempo lá, e depois retornou ao país, se elegeu senador por Alagoas, e é senador até hoje. E aí assumiu Itamar Franco, que era o vice de Fernando Collor. Portanto, Collor, 1990 a 1992, qualquer coisa, estuda mais um pouquinho. Um abraço e até lá.